grande Lucas, mais uma vez vamos voltar a falar de política. Afinal de contas, o cenário político movimentou aí o final de semana. Teve uma cidade que a gente não trouxe, acho que durante a contagem de votos de ontem, que foi Major Gercino. A gente já vai mostrar na tela aí para vocês como ficou lá os candidatos a prefeito de Major Gercino. Tá aí, ó, aparecendo na sua tela, e aí você já pode acompanhar como ficou a votação, Lucas. Nós trouxemos apenas a parcial, né, Júnior? Recordo que no momento que nós trouxemos tinha cerca de 20% apenas das urnas apuradas, então é um número bastante baixo. Reeleição do candidato Valmor do Pita, do PSL, que recebeu aí 1.590 votos lá em Major Gercino, equivalente aí a 60% desses votos válidos. E aí o seu adversário do Podemos, João Davi, recebeu 1.039 votos. João Davi, que é ex-prefeito, e aí dessa vez foi derrotado pelo atual prefeito e agora reeleito Valmor do Pita. E lá, para variar, a briga é sempre boa, né? A cidade de Major Gercino é sempre boa. Bom, a gente falou de Major, vamos mudar então. Se a gente falou de Major, vamos um pouquinho para a cidade do lado, São João Batista. São João Batista, afinal de contas, teve aí o Pedro Alfredo Ramos, o Pedroca, como candidato eleito em São João Batista, ou seja, o prefeito Daniel Neto Cândido faz o seu sucessor. O governo continua lá no município de São João Batista, até porque o Pedroca é muito alinhado com o atual prefeito Daniel Neto Cândido, que desta vez está no PSL, e o PSL, que é o companheiro de chapa aí do Pedroca, candidato Dey do Gás, aliás, vereador Dey do Gás, que a partir de agora deixa de ser candidato e passa a ser vice-prefeito eleito. Essa chapa formada foi a vencedora ontem com 7.363 votos. Perfeito, e aí a gente teve o candidato Betinho, que somou nada menos do que 6.243 votos. Para muitos foi uma surpresa, já que o candidato Pedroca estava apontado nas pesquisas como uma diferença exorbitante, 41,26% do Betinho Souza, do Cidadania. E o que pode ter feito a diferença foi justamente a divisão aí em 5 candidatos, né, Júnior? Nós tivemos uma tradição lá no município de São João Batista de apenas 2 candidatos concorrerem à prefeitura, dessa vez com 5. Olha só a divisão. Toda essa soma poderia ter feito a diferença aí no candidato Betinho Souza, que acabou perdendo por pouco mais aí de 1.000 votos, e aí poderia ter tido um resultado diferente caso fosse realmente ele contra o Pedroca. É uma boa leitura. 6.243, pastora Fernanda 892, 5,9%, Estevão 3,11%, que totaliza 470 votos, e o Zunino 163 votos, 1,8% apenas recebeu o candidato Estevão. Então, é uma surpresa muito grande a pastora Fernanda estar à frente do Estevão, empresário do ramo calçadista do município, e acabou ficando atrás aí da pastora Fernanda, que fez uma boa votação, né? Chegou próximo da casa dos 1.000 votos, 892 para ser mais exato. Então, uma boa votação feita pela pastora Fernanda. Perfeito. Vamos lá para Nova Trento, talvez uma outra surpresa, porque as pesquisas apontavam que o candidato Max estaria na frente, e aí teve uma reviravolta. Começou urna, muito disputado lá em Nova Trento, e logo depois o candidato Tiago Dalsaço passou à frente e aí não saiu mais, hein? Sem dúvida, uma surpresa lá para o município de Nova Trento, Júnior. O vereador Tiago Dalsaço, que agora é eleito prefeito, recebeu 54% dos votos, equivalente a 4.650, e venceu o favorito, que era o candidato Max, o Maxiliano de Oliveira, do PP, que somou 3.765 votos. Isso é uma surpresa porque o Max contava aí com o apoio do atual prefeito, Jean Voltolini, e também por ter feito um trabalho aí que foi destacado em toda Santa Catarina no combate, na gestão aí do combate ao coronavírus. Do ex-prefeito Orivan, hein? Também do ex-prefeito Orivan, e aí um grupo que já governava o município há 12 anos. Talvez esse tenha sido o principal motivo por uma renovação, né? A gente vê em toda a região um anseio por mudança que já veio das eleições passadas lá em 2016, e dessa vez então muda a gestão no município de Nova Trento. Um grupo que governou o município por 12 anos dá espaço agora a um grupo que já governou o município e agora retorna, representados por um jovem de apenas 26 anos,
passa a ser agora um dos mais jovens eleitos prefeitos da nossa região. Pastor André totalizou 1,51% dos votos válidos, apenas 129. Nosso tempo está esgotado, vamos rapidinho para mais cidades aí, vamos correr. Agora nós temos aí a cidade de Canelinha, o município que é conhecido pela capital das cerâmicas. Teve surpresa por lá também, aquela hegemonia entre Tonho e Moacir Montebeller acabou. Exatamente, acabou essa hegemonia de dois grupos que governaram o município há muito tempo. Moacir Montebeller foi eleito pela primeira vez em 88, governou de 89 a 92, depois foi eleito novamente, depois reeleito até 2004, depois perdeu mais 2 eleições e depois governou o município por 4 anos e dessa vez foi derrotado por uma surpresa, o Diogo Maciel, que talvez não era o Júnior. Nos últimos dias, pelo menos na cidade, já se viu uma movimentação muito grande favorável ao Diogo. Não pode ser considerado surpresa, né? Pode ser considerada surpresa se a gente analisar lá no começo do processo eleitoral, mas nos últimos dias já havia uma vantagem muito grande ao candidato, já sentia-se aí no município uma possível mudança na prefeitura e dessa vez essa mudança veio com o Diogo Maciel, o candidato a vice júnior. Receberam aí 3.132 votos, pouco mais de 300 a mais que o candidato Moacir Montebeller, e agora a prefeitura de Canelinha passa a ter uma nova gestão a partir de 2021. E uma surpresa também é o baixo número de votos feito aí pelo candidato Antônio da Silva, né? Um ex-prefeito por 2 mandatos, foi eleito e reeleito, recebeu apenas 1.463 votos, equivalente aí a menos de 20%, né? Apenas 19%. Bom, vamos lá para mais cidades e vai aparecer aí na sua telinha. Afinal de contas, a região toda teve aí um trabalho bastante gigantesco. Muitas mudanças, outras não. Reeleição, como foi Itapema, por exemplo. A Nilza conseguiu aí ser reeleita com 63,74% de aprovação. 18.557 votos, hein? Sim. Essa já não é uma surpresa, né, Júnior? 18 mil votos, aí, 18 mil votos e meio conquistados pela Nilza Simas. Então já era esperada essa reeleição da prefeita do município de Itapema. Mais de 10 mil à frente do segundo colocado. Sem dúvida. Concorreu contra um jovem de um partido ainda pequeno aqui em todo o país e principalmente aqui na região, o André de Oliveira, que ainda fez uma bela votação, né? 8 mil votos. Tendo em consideração que ele está iniciando, ainda é muito jovem, está começando a carreira política, está em um partido, como eu disse anteriormente, ainda pequeno em todo o país, então até recebeu uma votação boa, mas a reeleição da Nilza era dada praticamente como certo. Vamos lá, mais uma cidade vai pintar aí na sua telinha. Chegamos em Porto Belo, aí não tem, é incontestável. Talvez a mais certa de todas. Talvez a mais certa de todas. Talvez Porto Belo e Bombinhas a gente já previa, as pesquisas apontavam que ali a eleição estaria favorável para esses dois candidatos, no caso do Emerson de Porto Belo e no caso do Paulinho de Bombinhas, que a gente fala daqui a pouquinho. Olha o Emerson, a votação expressiva, 8.288 votos, 82,24%. Olha, o grupo que governa o município de Porto Belo neste momento, que é representado pelo prefeito Emerson Stein, costuma fazer praticamente quase que mensal avaliações do que a população está achando do governo. Então, todas com amplo favoritismo, com ampla aprovação, já indicavam aí uma grande vitória do Emerson Stein. Por isso, cogitava-se inclusive qual seria o tamanho da diferença. E o tamanho veio aqui com quase 7 mil votos de diferença, 82% em relação ao Romário da Farmácia. E a gente lembra que até pouco tempo os candidatos aí, que fazem parte desse grupo não sabiam quem seria o adversário. Então, era um amplo favoritismo que acabou prevalecendo ontem nas eleições de 2020. Vamos lá, mais uma cidade. A gente tem o Paulinho, que foi eleito, né, no caso de Bombinhas, com uma diferença bastante gigantesca. A gente não conseguiu mostrar ali a votação do Paulinho, mas ele foi eleito ali com uma porcentagem que não chegou igual a do Emerson, mas que foi uma porcentagem significativa também. Com certeza. Já era também esperado, né, Júnior? As pesquisas aí já mostravam isso, já indicavam uma reeleição do Paulo da Lago Miller, então acabou se confirmando também ontem lá no município de Bombinhas.